Bom, a ideia desse pequeno tutorial, esse vídeo aqui, é mostrar para as pessoas interessadas como processar dados de perfilagem usando um software finlandês, que é fabricado pela empresa Meridata. Eu estou fazendo o tutorial desse software porque é o software que eu uso, eu gosto de lidar com ele. Acho que ele é leve, é um software bastante prático e então eu acabo usando, mas existem vários softwares que processam dados, né? A maioria das pessoas que lidam com esse assunto conhece. Então, o Radex Pro, o GeoSuite, o HiPack, o SonarWiz, o Kindle, enfim. Os softwares variam de preços, variam de aplicação, de detalhes, cada um tem uma particularidade, né? Então, o melhor software, eu costumo dizer, o melhor software do mundo é aquele que a gente tem domínio dele, né? Então, cada usuário vai se ajustando aí ao software que usa, enfim, em função de custo também, de preço, etc. Eu já uso esse MDPS, que é o Marine Geophysical Data Processing Software. Eu já uso ele há bastante tempo, e gosto dele, então eu vou falar um pouquinho, mostrar um pouquinho como é que é o funcionamento dele. Até gostaria de ver outros tutoriais como esse de outros softwares de colegas aí nossos aqui no Brasil, né, que usam outros softwares, mas eu vou introduzir o assunto falando do MDPS. Né? Então o MDPS tá aqui ó, o ícone dele na minha tela, vou abri-lo. Ele, quando você abre, realmente é uma tela quase totalmente branca, talvez uma pessoa, um novato, não sabe nem por onde começar, né, porque ele exige 5 minutos de atenção aí para você dar o empurrão inicial aí para você começar a lidar com os seus dados. Então eu vou fazer a sequência que eu costumo fazer de processamento de dados para ilustrar, né, como que eu processo dados nele. Então é o seguinte, no primeiro momento, claro, a gente tem que entrar aqui no File, no menu, né, e New Project. Vamos começar um trabalho aqui agora, então o programa, a primeira coisa que ele pede é o sistema de coordenadas que você está trabalhando. Ao contrário de outros softwares que você já abre um dado e ele já entende o lugar que você está trabalhando, esse software ainda ele não está... A próxima versão vai ser... Eu já vi algumas prévias da próxima versão dele, vai ser um pouco mais esperta nesse sentido, mas nesse momento você tem que vir aqui na janela, aqui, escolher o seu datum, a zona UTM que você trabalhou, etc., para ele configurar o sistema para você começar a trabalhar. Eu vou fazer um exercício aqui com dados que eu coletei numa experiência que eu tive na Finlândia. São dados bonitos e didáticos, por isso eu prefiro utilizá-lo. Tem outros dados aqui do Brasil também, mas esses já estão tão organizadinhos e eu prefiro lidar com eles, é mais fácil. Então, no caso aqui desses dados que eu vou trabalhar, eles são dessa ETRS 89, zona 35 norte, né, na Finlândia, é o datum, etc., de localização dos dados. Né? Então, feito isso, você escolhe também um datum vertical de referência que você quiser, né? Você dá um OK, e aí ele pede para você criar um diretório onde você vai guardar os seus dados, onde vai, da mesma forma que você faz com o SonarWiz, com o HiPack, né? Então eu normalmente crio um diretório. Então nesse caso aqui, ó, eu vou aqui no meu, tem um Finlândia aqui, eu vou criar um diretório aqui. Aliás, vou aqui, ó, vou criar um diretório, vou chamar aqui de projeto MDPS 2019-2. Tá? Dou qualquer nome aí que eu quiser. Geralmente eu dou o nome Lago Itaiaçupeba, que é um lago que eu estou trabalhando agora. Ponta Negra, um projeto que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Enfim, eu dou o nome geográfico, tá? Mas isso aqui podemos chamar também de Inku. Inku, Finlândia, por exemplo, que é o local onde eu fiz esse levantamento. É uma península lá, uma região próxima lá de Helsinki, né? Você dá um OK, então ele criou aqui o diretório, certo? Então você dá 2 cliques aqui para ele abrir, e aí você dá um nome ao projeto que você vai criar. Então vamos dar um nome de Inco, nome igual, né? Inco Fin, de Finlândia, por exemplo. É o nome do arquivinho que vai ser o projeto seu. Então eu dou um save, pronto, está criado o projeto. A tela continua branca, certo? Então nós vamos começar aqui a montar o nosso projeto. É muito simples, isso é uma das vantagens que eu vejo nesse software. A operação dele, qualquer pessoa, em 10 minutos já sabe como é que ele funciona e não tem nenhuma
segredo aí. Então, passada essa fase de criar o projeto, então nós vamos para a segunda coluna ali, que é o Create. Então, o primeiro passo que ele precisa é criar o nível de referência que você vai trabalhar. Então, se você está trabalhando num reservatório, ou você tem, ou no mar, né, curvas de variação da maré no período que você trabalhou, é o momento que você vai entrar com esse dado. Eu vou simplificar as coisas aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? Então eu cliquei ali no Water Level Database, vou criar um nível aqui, só que eu vou supor para esse trabalho nosso que o nível do mar é uma cota única, ele não variou para eu não gastar tempo aqui, tá indo atrás dessa informação. Então eu vou colocar aqui Add, vou considerar que seja zero, vou deixar zerado isso aqui, quer dizer, o nível do mar ele não variou durante o período. Então eu vou dar um OK aqui, OK, tá aí, ele criou um nível, uma superfície imaginária aí que é o zero dele, é o zero para ele, quer dizer, não teve variação de maré, nada. Tá? Então esse é o primeiro passo. Se você tiver uma curva de maré, é o momento que você entra com o arquivo seu de curva de maré para criar a superfície real que você trabalhou sobre ela, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo é o Sound Velocity Profile Database. Se você tiver um perfil de velocidade do som na coluna d'água, é o momento que você vai entrar aqui. Eu não tenho esse dado aqui agora para fazer o exercício, então eu vou vir aqui no Add e abro essa janelinha aqui, é a hora que eu entraria com o meu perfil de velocidade. Como eu não tenho, eu venho aqui no Add de novo, vou considerar uma velocidade de 1500 metros por segundo genérica para toda a coluna d'água. Então, para simplificar o nosso raciocínio, para eu poder ir adiante num tempo razoável aqui nesse vídeo. Essa é a ideia. Então vou dar um OK aqui, OK de novo, OK, pronto. Está criado uma superfície imaginária zero, nível do mar, e está criado um perfil de velocidade de 1500 metros por segundo para toda a coluna d'água. Não é verdade isso, claro, mas para simplificar nosso raciocínio aqui, eu criei esses dois parâmetros aí. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, né? Agora, voltamos lá no Create. Nesse momento é onde eu vou entrar com meus dados sísmica. Nesse levantamento específico, nós usamos 3 fontes acústicas simultâneas. Um chirp de 2,8 kHz, um chirp de 20,50 kHz, que é uma novidade no mercado, inclusive é chocante, eu diria, a resolução desse chirp, e um boomer. Tá? São 3 fontes acústicas. Antes, esse é o momento que eu vou dar uma paradinha aqui, vou minimizar essa tela do projeto. Por quê? Já explico para vocês. Esse software, ele contém um aplicativo dele, vou chamar de aplicativo, é um subproduto, né, que se chama S-View, Seismic View. É um programinha que você, antes de você entrar no MDPS, que é o programa que vai processar os dados, na verdade, antes de entrar nele, o ideal é o procedimento normal, eu só não fiz isso para facilitar o vídeo aqui, é você abrir esse programinha, File, Open, e aí você vai lá no diretório onde você gravou os dados, tá aqui, ó, os meus estão aqui, ó, meus dados estão aqui, ó. Esses arquivos aqui terminados com BMR são os arquivos de Boomer. Esses arquivos terminados com LFC, a letra aqui tanto faz, você que decide na hora que está gravando, tá? Mas o LFC é Low Frequency Chirp. E tem o UHFC, que é o Ultra High Frequency Chirp. Um nome arbitrário aí. Os dados estão gravados num formato específico, porque foi gravado pelo próprio sistema de aquisição de dados da Meridata. Poderia ser um SEG-Y, poderia ser qualquer dado. Nesse caso, é um formato específico deles. Tá? Então, comumente eu começo a observar os dados abrindo os dados de mais alta frequência. Mas alguém pode começar pelo Boomer. Também não tem problema. Vamos começar pelo Boomer, que é mais familiar, familiar às pessoas. Então, normalmente eu já abro aqui, eu clico aqui, eu abro todos os arquivos de uma vez só, certo? Então ele começa a correr na minha tela o dado, tá? Eu venho aqui tem várias coisas que eu faço aqui, mas o principal é eu venho aqui nessa janelinha Settings, tá? E aqui, ó, tem um conjunto de filtros, etc, que eu aplico no meu dado. Então nesse caso, por exemplo, está sendo aplicado um filtro de passa alta e um passa baixa aqui de 0,4 kHz até 2 kHz. Esse registro particularmente na tela, você vê que está passando vários perfis aqui, eu abri todos de uma vez só.
É fácil observar esse perfil do jeito que está aqui e ver que ele está muito bonito, assim. Então, coincidentemente, esse conjunto, esse ganho que está sendo aplicado aqui, está fazendo o perfil ficar bonito, né? Então, por exemplo, não tem ganho nenhum aqui, tem um filtro. Se eu aumentar o ganho, posso vir aqui ou colocar um aqui, né? Se eu aumentar o ganho aqui, certo? Por exemplo, ó como é que o dado fica. Fica horrível, certo? Então, você é visual isso aí, você analisa o dado. Se esse ganho for muito pequeno também, não aparece nada, certo? Então depende do dado que você coletou, da forma que você coletou, enfim. Então aqui estava com zero nesse DB e ele estava com aparência muito boa. Para quem conhece sísmica, facilmente conclui que esse dado está excelente, né? Você vê o embasamento rochoso e tal. Então é interessante na hora que já está olhando esses dados aqui, você já tem uma ideia de quantos refletores você está observando aqui. Eu diria que tem uns 4, 5 refletores aqui sendo observado nesses. Aqui tem gás, por exemplo, tá vendo? Não tem refletor nenhum. Então é interessante você dar essa olhada antes de você começar a processar propriamente dito seus dados. No momento que você conclui que esse conjunto de dados, aqui tem vários parâmetros, eu não vou me reter neles agora por facilitar o tempo aqui nosso, mas tem vários parâmetros aqui que você pode mexer alterando o visual desses dados. Eu vou me contentar com esses que estão aqui e vou gravar esse conjunto de parâmetros. Vocês vão ver por que eu preciso gravar. Então, ó, eu vou dar aqui Save Setup. Então, eu vou gravar esse conjunto de parâmetros que devem ser aplicados a todos os registros de Boomer. Então, eu vou gravar, vou colocar no mesmo diretório que eu estou trabalhando para facilitar a minha. Daqui o projeto nosso é Inco Finlândia, né? Eu vou colocar aqui, aliás, eu vou colocar aqui na raiz mesmo. Vou chamar de Boomer 2019. Esse arquivinho que eu estou gravando é um arquivinho simples que contém ganho, frequência, etc. Tudo que eu tinha nessa janelinha minha lá. Então, ok. Aqui vou gravar esse arquivo Boomer 2019. Tá? Pronto, está gravado. Feito isso, eu volto aqui no Open, no arquivo Open, e vou abrir agora os dados de Low Frequency Chirp, que é o chirp menor aqui, de 2,8 kHz. Vou abrir aqui, pá, abri aqui. Aí, ele tem um azinho aqui nesse, eu continuo no SView, que é o Size View, você vê que o registro está feio aqui, claro, ele está usando os mesmos parâmetros que estavam aplicados no Boomer. Você mudou de fonte acústica, parâmetros são outros. Você pode, de uma maneira simples, você pode clicar no A aqui, ele vai automaticamente buscar um conjunto de... Cada clique que você dá aqui, ele altera o conjunto de propriedades, de parâmetros, para buscar a melhor qualidade. Você pode, você mesmo, mexer nisso, se quiser, né? Mexer no ganho aqui, por exemplo. Enfim, você vai decidir aqui qual é a melhor visual, é uma questão visual, né? Você vai observando aqui, mexendo no ganho, mexendo nos filtros, enfim. Então, por exemplo, essa aparência aqui me parece uma aparência muito interessante, ó. Tá? Então, satisfeito com isso, eu venho aqui, ó, e dou um Save Setup. E aí vou lá no mesmo diretório, que eu estava para não me perder aqui com os arquivos, né? E vou chamar esse daqui de Chirp Low Frequency, que esse é o de baixa frequência. Eu vou colocar 2019 também para ficar com o mesmo nome parecido assim. E salvo. Pronto. Agora vou lá de novo, File, Open. Vou abrir os arquivos de Ultra High Frequency agora, que são aquele chip que eu mencionei, super novidade aí no mercado. Trabalha com a absurda frequência de 20 a 50 kHz e oferece resolução de 3 centímetros, 4 centímetros. Realmente aí vocês vão ver aqui o perfil. Então eu dou um Open aqui. Da mesma forma, ó, ele, claro, o registro de cara não fica bom porque ele está aplicando os filtros do registro anterior. Nós mudamos de fonte acústica. Uma forma simples, eu viro aqui e dou um A, que é um Automatic. E aí ele vai buscando, cada clique que eu dou nesse A aqui, ele vai buscando um conjunto de filtros e você vai analisando se está bom, etc., o seu registro na tela. Tá? Então, você mexe no ganho aqui, ó, você vai decidindo, já dá para ver o nível de resolução que ele tem, né? Olha os refletores que são identificados aqui na tela. Esse programinha aqui, cada vez que você clica aqui com o mouse do lado na coluna aqui, ó, se você clicar com o mouse direito, ele diminui a escala, se clicar com o mouse esquerdo, ele vai aumentando, tá vendo? Então você que decide.
Então, por exemplo, você percebe o nível de resolução dele. Essa aparência aqui me parece bastante boa, então estou satisfeito com ela, vou dar aqui Save Setup. Aí vou lá de novo no mesmo diretório, Finlândia, e vou gravar agora Chirp Ultra High Frequency tracinho 2019, para ficar parecido lá. Aí Save, tá? Então, feito isso, essa análise, geralmente ela demora um pouquinho, se tiver centenas de arquivos, o ideal é você olhar, sentir o número de refletores que você tem na tela, enfim, é uma forma de você perceber a qualidade do seu dado e decidir quais os filtros que fazem esses perfis ficarem de uma forma agradável para poder interpretar depois. Claro que depois você vai poder refazer isso de novo, não tem nenhum problema, mas esse primeiro momento é assim. Então, feito isso, eu saio desse aplicativo aqui e volto ao meu projeto, lá onde eu estava. Lembra que eu criei aqui, estou no MDPS, que é o projeto principal. Voltando aqui, eu já criei o nível d'água, lembra? O perfil de velocidade, e agora eu vou criar, venho aqui, Create, opa. Um pouquinho aqui. Não sei o que aconteceu aqui, deu um pequeno problema, acho que eu estou usando o micro com outras coisas, ele deu uma... Eu vou fechar, eu não sei o que aconteceu, porque eu acho que eu estou usando outras coisas aqui, o micro deve ter dado uma travadinha, eu vou fechar o programa e vou abrir de novo. Provavelmente culpa não é do programa, é do meu... tem 3 monitores aqui rodando, então eu vou abrir novamente e vou dar um Open e vou abrir esse projeto que eu já estou trabalhando nele, certo? Que é esse aqui, Inco FIM MDPS 5. Ele abriu o projeto, certo? Eu venho aqui, Create. Eu não sei porque que essa janelinha não estava abrindo. Acho que a memória do meu amigo não é lá um super micro, eu acho que ela deve ter dado um. Então abri o programa de novo, tá? E agora eu vou entrar aqui no Seismic Sounding Database. Então é a hora de eu criar o meu banco de... jogar os meus perfis dentro do projeto para poder analisá-los, certo? Então eu vou lá onde eles estão, né, os meus perfis, estão aqui. Eu posso começar, por exemplo, com o Boomer, tá? Com o Boomer. Iluminei todos os arquivos de Boomer, Open. Aí ele me pergunta qual é a fonte que eu estou usando, eu tenho que falar para ele que aqui está como Pulsar, mas poderia ser Boomer. Esse é o nome que você dá na hora que você está criando o projeto na aquisição de dados. Então é um Pulsar. Quem está recebendo a informação é o hidrofone. Tá? A distância, eu também não vou entrar em detalhe aqui com relação à distância que está o hidrofone e o boomer do barco, tá? Porque eu tenho que fazer um videozinho separado explicando como que ele lida com isso, mas você tem o GPS instalado no barco, certo? E o boomer está lá atrás, 30, 40, 50 metros, você coloca essa distância e pronto, a coordenada do GPS é automaticamente transportada para o local real que está sendo coletado o dado, que é onde está o boomer e o hidrofone. Tá? Não vou entrar nesse detalhe para simplificar aqui as coisas. E aí, o que eu vou fazer aqui, antes de abrir o dado, eu vou escolher qual setup que eu quero para visualizar meus dados. Como eu já fiz isso antes, eu venho aqui, Load Setup. E eu vou lá no mesmo lugar que eu estava. Lembra que eu chamei de Boomer 2019 esse arquivinho? Eu dou um Open. Aí os parâmetros que estão nessa tela aqui são os parâmetros que eu escolhi como os ideais para mostrar o perfil de Boomer de uma forma agradável, fácil de interpretar. Então eu dou um OK, então os parâmetros já estão lá, eu venho aqui, só antes de mandar ler os arquivos, eu vou mostrar para vocês, aqui está a geometria toda do trabalho que foi feito, a geometria da fonte, do chip, etc. Então se você olhar aqui, por exemplo, o streamer, por exemplo, está com um cabo de 20 metros, né? Eu não vou entrar aqui nesse momento nesse detalhe para não estender nosso videozinho aqui, mas isso aqui é super simples, é uma questão de geometria, você mede no barco onde estão as fontes, etc. Tá? Então eu vou dar um OK, deixar aqui como está, e vou dar um OK. Dando um OK aqui, ele está lendo todos os arquivos de boomers que eu tenho nesse trabalho que eu fiz. Esse trabalho, vocês vão ver aqui, já está aí. Todos os perfis de boomers são aqui. Tá? Então, se por acaso eu quiser verificar um perfil de boomer, basta que eu clique com o mouse direito na tela, Tools, Edit. Estando iluminado lá o arquivo, aquele Seismic Sound Boomer ali, né, o Pulse Hidrofone, basta eu clicar num arquivo desse aqui,
vai abrir na minha tela o arquivo do Boomer. Tá? Então tá aí o arquivo. Eu, claro, com o mouse eu faço o que eu quiser com o arquivo aqui, estico, etc. Né? Posso interpretar, venho aqui, ó, insert a new, venho aqui, interpreto, por exemplo, o embasamento, né? Traço aqui, digo que isso aqui é o embasamento, enfim. A gente vai ver isso no próximo vídeo, então é super tranquilo. Tá? Então, não vou fazer isso agora aqui, eu estou só mostrando como abre os dados. Né? Então, eu vou fechar aqui. Então, aqui na tela estão os registros de Boomer. Tem mais duas fontes acústicas. Então, eu venho lá, Create, Seismic Sound Database, volto lá no meu diretório, Finlândia. Agora eu vou iluminar, vou abrir todos os arquivos de chirp de baixa frequência, de chirp, aquele que emite frequências entre 2 e 8 kHz. Então, eu ilumino aqui todos, que são esse LFC aqui, dou um Open. Ele pergunta para mim qual é o arquivo, eu reforço aqui, que é o Low Frequency. O chip ele mesmo recebe e manda, então ponho duas vezes aqui Low Frequency. E os Settings, ou seja, o conjunto de parâmetros que fazem os arquivos ficarem agradáveis, a gente já decidiu na leitura que a gente fez no S-View, no Seismic View. Então eu vou dar um load nisso aí, venho aqui, ó, Load Setup, volto lá no mesmo diretório que eu estava, Finlândia, e venho aqui, ó, Chirp Low Frequency 2009. Esse arquivinho aqui contém os parâmetros, ganho, etc. Quando eu dou um Open, está preenchido aqui, ó, as janelinhas com aqueles parâmetros que os dados ficaram bonitos. Então eu venho aqui, dou um OK, OK. Os dados estão lá abertos. Então aqui você não percebe porque, claro, as fontes foram usadas todas simultaneamente. Tem uma terceira fonte, certo? Então vamos lá, Create, Seismic Sound Database, volto lá de novo, Finlândia, e agora eu vou abrir os Ultra High Frequency. Então tá aqui, ó, Ultra High Frequency. Open. Ultra High Frequency, vem aqui nessa janelinha, qual é a fonte? É o Ultra High Frequency Chirp, está aqui. Quem recebe o sinal é o próprio, então repito. E o setup do perfil, eu vou lá fazer um load setup lá no arquivinho onde eu tinha já observado junto com vocês. Está aqui, ó, Chirp Ultra High Frequency 2019. Abro aqui, tá aí, os parâmetros estão aqui, ok, ok. Ele vai ler todos esses arquivos e jogar na tela aqui, ó. Pronto, estão todos os perfis. É fácil de observar aqui que as linhas, tem vários perfis, as linhas estão praticamente uma em cima do outro, porque são três fontes acústicas rodando no mesmo barco. Se você dá um zoom aqui, zoom, 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 você vai ver que as linhas não são exatamente em cima. É óbvio isso, porque o chirp está fixado na lateral do barco e o boomer está lá atrás. Eles não necessariamente estão navegando na mesma linha, existe uma distância entre eles, nesse caso aqui, você pode medir aqui, o próprio software mede aqui, ó, se você medir aqui, ó, ele tem um medidor aqui, você vai observar que está a distância entre um e outro aqui está aparecendo lá embaixo. Tem 2,20 metros entre um e outro, que é praticamente a largura, talvez a metade da largura do barco. Né? O boomer roda bem no um lado do barco e o chip está do outro. Um barquinho pequenininho tem 2,5 metros. Então é a distância que está sendo perfilado, na verdade, não é exatamente o mesmo ponto. Os chips, os dois chips estão na mesma peça, então a linha é única. Agora o boomer ele tem um deslocamento de 2 ou 3 metros, depende do arranjo que você fizer. Isso é posicionado precisamente se você colocar as medidas de onde estão essas fontes, certo? Então, voltando aqui, ó, tá aí. Esse software, ele tem uma propriedade que eu não conheço todos os softwares do mercado, obviamente, mas eu nunca vi nos que eu já observei alguém trabalhando, ele tem uma propriedade de lidar com várias fontes acústicas simultaneamente, de forma simultânea, na verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Para fazer isso, basta que eu, iluminado a fonte de alta frequência, eu clico aqui com o mouse direito. Eu posso explicar isso mais detalhadamente numa outra oportunidade, mas só para simplificar aqui. Eu venho aqui, Actions, Select Support Database. Ele mostra para mim as três fontes acústicas que eu tenho aqui, e aí eu ilumino as três e dou um OK. Ao fazer isso, ele entende que as três fontes acústicas foram usadas no mesmo barco e eu vou interpretá-las simultaneamente. Como eu vou fazer isso? Já mostro para vocês. Se você tiver com iluminado a alta frequência e você vier aqui com o mouse direito e clicar Edit,
você vai clicar numa linha qualquer dessa, vamos começar aqui, eu trabalho com uma linha aqui no meio. Se você clicar aqui, ó, vai abrir a janela com a fonte sua de alta frequência. Tá? Pô, aqui, alta frequência, tá aqui, ó. Esse é o perfil maravilhoso, inclusive, né, de altíssima resolução, com o chirp de frequência 20, 50 kHz. Se você fixar aqui o botão Shift do seu mouse e simplesmente mexer na rodinha aqui do seu mouse, você vai ver na tela as fontes, as outras fontes que você tem. Ó. O Boomer, o chip 2,8 kHz e o chip de alta frequência. Então não existe nenhum software que faz isso, nenhum. Você pode, por exemplo, começar aqui a interpretação. Aliás, de novo, esse é o momento para dar uma paradinha, fechar essa janela aqui. Quando você observou os seus dados lá, você observou que na sua área tem um embasamento rochoso, você observou que tem vários refletores, que obviamente não tem uma sondagem, então você não sabe o que é. Então, feito aquela observação, é interessante você vir aqui, ó, Edit Materials. Você pode criar aqui uma planilha, vamos dizer assim, com as observações que você fez anteriormente, para facilitar o processo de interpretação. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma planilha básica, só para facilitar o nosso trabalho lá. Então eu vou adicionar e vou começar aqui. Vou criar uma, sei lá, refletor, eu não sei se é areia, se é lama, nada, refletor 0,1. Tá? Qual a velocidade dele? Também não sei. Então vou colocar aqui 1500 metros por segundo e vou dar uma cor para ele. Sei lá, refletor 1, vou colocar ele verde. Tá? Pronto. Ok. Vou criar um outro refletor. Eu vi que tinha mais refletores lá, então refletor 0,2. Tá? Se por acaso eu tiver uma sondagem, já saber que tem areia, lama, tal, eu já posso até dar um nome aqui, mas eu não sei, então eu vou colocar a velocidade 1550, vou colocar uma cor aí amarela para ele, vai. OK? Vamos criar, eu vi que tinha uns 4, 5 refletores lá, vou criar 5 aqui, vai. Então add, OK, refletor 2, né? 2. Vou colocar aqui 1560, tô chutando a velocidade na verdade, né? Então, vou colocar aqui roxo, ok? Tá lá, desculpa, errei aqui, vou repetir o refletor 2, né? Vou mudar o nome dele aqui, vou chamar ele de refletor 03, tá? Ok? Tá lá o refletor 03, vou adicionar mais um, refletor 04, vou colocar a velocidade aqui, 1600 metros por segundo, a cor, vou colocar azul aqui, né? Só para ilustrar, né? Ok? Vou colocar 5 refletores, né? Aliás, eu vou adicionar aqui, vou chamar o último de embasamento. É o único que eu tenho certeza que é quando eu olho um perfil de Boomer, de chip de 2,8 kHz, o embasamento é o mais claro, né? A velocidade do embasamento comumente é colocar 4.500 metros por segundo e vou colocar ele vermelho, vai, que eu errei aqui, vermelho, ok? Tá lá. Criei essa base aqui, está criado lá uma base geral em função das observações que eu fiz naquele primeiro momento no Seismic View. Tá? Então, voltando aqui ao nosso perfil agora, normalmente você pode fazer isso no começo já, eu deixei para fazer agora para mostrar para vocês como lidar com isso. Né? Então, você vem aqui com o mouse direito, Tools, e checa se o Edit está clicado aqui, primeira coisa, e depois checa se é a frequência de alta frequência que está ali na tela. Aí você clica aqui no qualquer linha dessa aqui. Aliás, se você clicar aqui com o mouse Ctrl com o mouse direito, você pode pôr uma cor aqui. Eu gosto dessa possibilidade aqui, porque ela destaca a linha. Vamos deixar ela vermelha aqui para chamar a atenção. A linha que nós vamos interpretar aqui agora. Então eu clicando com o mouse esquerdo nela, abre para mim o perfil de alta frequência. Tá? Então, eu tenho um procedimento, cada um usa um software, enfim, as pessoas têm procedimentos individuais que elas já estão acostumadas. Eu prefiro começar a interpretar o dado de baixo para cima. Então eu prefiro começar a analisar os meus dados a partir da fonte acústica de baixa frequência. Portanto, eu venho aqui com o meu, aqui ó, escolho o perfil do Boomer para primeiro começar a minha análise. E aí nesse perfil aqui eu posso começar a minha interpretação. Então, deixa eu só fazer uma coisa, nem carece de muita, eu só vou mudar aqui a espessura da linha, só para facilitar aqui a coisa.
depois eu explico isso melhor, mas não é. Então, ó, eu tô com esse perfil, desculpa, vou clicar aqui, né, no Edit, eu tô com o perfil, vou colocar o perfil de Boomer na tela e vou começar a analisar o meu dado a partir do perfil de Boomer. Tá? Então, eu vou abrir aqui a janela para ficar bem grande. Então, eu venho aqui, ó, Insert New Object. Eu venho aqui e vou traçar o perfil do Boomer. Então, eu venho aqui com o mouse, do jeito que vocês estão vendo, simples assim, e traço o contorno do topo do Boomer, do embasamento rochoso, que para mim isso aqui é um embasamento rochoso. Só solto o mouse, venho aqui e escolho, ó, tem lá, embasamento rochoso. Escolho aqui, dou um space, tá lá, traçado o embasamento rochoso. Aí vou interpretar agora, é interessante, ó, se eu com o mouse aqui, ou eu venho aqui e escolho, por exemplo, o chip de alta frequência, veja que o embasamento rochoso não aparece aqui, claro. Fonte de altíssima frequência, 20 a 50 kHz, ele não consegue penetrar 30 metros, aqui, ó, 30 metros na coluna sedimentar. Para isso eu preciso de um boomer. Então, por isso eu começo a analisar a coisa pelo perfil do boomer, porque eu vejo o embasamento rochoso. Estou vendo aqui outro refletor também, então eu vou colocar aqui Insert New Object. Eu estou vendo um outro refletor aqui, eu vou traçar esse outro refletor aqui, ó. Aí. Vou chamar esse aqui de refletor, como eu estou começando de baixo para cima, talvez eu chame esse aqui de... Estou vendo aqui tem um, dois... Esse aqui é o mais baixo, então eu vou chamar ele de refletor 4, por exemplo. Tá? Eu dou um espaço aqui, ó, ele fica azul. Aí estou vendo que tem um outro refletor aqui. Eu venho aqui, Insert New Object. Aqui, ó, pá, traço o contorno desse refletor aqui. Vejo, dou o nome para ele, refletor 3. Dou um espaço, tá lá o refletor. Não estou vendo nenhum aqui, outro nesse momento. Aliás, desse lado aqui, ó, tem um, dois, três refletores. Aqui tem um a mais aqui nesse. Então, provavelmente, isso só para dar um exemplo, né? Esse refletor aqui de baixo, né? Se eu vier aqui, se eu der um clique aqui, ó, ele fica um clique só nele, ele fica editável. Eu venho aqui, ó, posso continuar traçando esse refletor que eu acho que é o mesmo, que continua do lado de cá. A hora que eu dou espaço de novo, fica o mesmo refletor. Esse outro aqui, ó, deve ser esse refletor roxinho aqui. Eu dou um clique nele para ele ficar editável e continuo a interpretação dele aqui, ó. Aí dou um space bar aqui e ele interpreta. Aqui tem um outro refletor, ó. Então eu posso vir aqui Insert New Object, traço esse outro refletor aqui. Se tiver ele por aqui, eu não sei se vou aqui só para traçar, né? Não sei se é exatamente ele. Traço ele de novo aqui, dou um nome lá, refletor 2, dou um space bar, tá lá o refletor. Tá? Então é interessante que o boomer, claro, uma frequência baixa, ele não dá muita resolução aqui. Então talvez seja o momento de eu sair do boomer, vir aqui, ó, continuar meu trabalho com o chip de baixa frequência. Então que é o 2,8 kHz. Aí eu vou observar, por exemplo, tem um refletor, talvez esse refletor que eu tracei aqui, esse amarelinho, ele não é aqui. Basta que se eu cliquei nele, ele ficou editável, eu venho aqui com o mouse, ó, e traço aqui embaixo, esse outro refletor aqui, ó, que deve ser o amarelinho. A hora que eu faço isso, ele já muda. Tá? Eu dou um space bar, ficou aqui embaixo. Ó. Quer dizer, eu consegui um detalhe melhor no refletor, no registro de 2,8 kHz. Agora, se você olhar o perfil aqui, ó, não tem nenhum refletor aqui, certo? Então eu encerraria a minha interpretação nesse momento. Tá? Temos a sorte aqui nesse levantamento, e essa fonte acústica é realmente um sucesso, assim, eu sou um fã dela. Eu vi só, acho que só tem uma, né, lá na Finlândia trabalhando, então tenho vontade de fazer perfis aqui no Brasil com ela, mas infelizmente ninguém tem aqui no Brasil ainda. Essa fonte aqui, se eu voltar lá e escolher a fonte agora, a fonte de mais alta resolução, olha o nível de detalhe que eu vejo dos meus perfis aqui na tela. É outro nível, certo? Eu não consigo ver isso aqui, ó, no perfil de chip, muito menos no perfil de boomer, muito menos no perfil de chip 2,8 kHz. Olha só o perfil de alta resolução. Com esse aqui, eu posso começar meu processo de interpretação de novo. Tem camadinhas aqui de 3, 4 centímetros, que claro, nesse momento eu não vou fazer essa interpretação. Eu vou pegar alguns refletores principais que eu não tinha visto nos dois registros anteriores. Então eu vou vir aqui, Insert New Object, vou pegar um aqui, ó, vou pegar esse aqui, traçá-lo, tá. E vou lá, esse refletor aí é o refletor 1, então, tá, verde.
tá? Ainda tem mais refletores aqui, mas eu não vou traçá-los agora nesse momento aqui. Vamos ficar só com esses 1, 2, 3, 4 e o embasamento. Tá? Então tá aí a minha interpretação feita usando todas as três fontes. Usando a de alta frequência, o boomer e o chirp de 2,8 kHz, que é o chirp de mais baixa frequência. Cada um com a sua propriedade específica. Certo? Então, está feita a minha interpretação. Eu posso fechar essa janela aqui e volto ao projeto. Aqui. Se você tiver algum dado do projeto, por exemplo, nessa área aqui, ó, eu tenho aqui alguns mapas, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, eu digitalizei, eu georreferenciei uma imagem do Google em algum momento, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, Finlândia, Maps. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma imagem georreferenciada da Bahia, lá da Bahia, do Golfo da Finlândia, onde eu fiz o trabalho. Tá aqui as linhas, tá? Tá vendo a linha aqui? E aí o Golfo. Eu tenho aqui também um Open, voltar no mesmo lugar lá, eu tenho aqui um mapa topográfico, batimétrico lá da região, Open. Ele vai abrir o mapa, tá lá, o mapa batimétrico, você viu que ele tá fora da área, né? Deixa eu abrir o outro. Esse aqui eu abri o 4224, né? Então vou abrir tem dois mapinhas aqui, vou abrir o R. Eu abri o L, isso, vou abrir o R agora. Né? Então o mapa aqui complementa aí, ó, tem dois mapas. Então, se eu quiser tirar a fotografia daí da coisa, como qualquer outro software, eu tiro ela daqui, ó, e estou vendo aqui a área com o mapa topográfico e com as linhas minhas aqui. Eu tenho aqui também uma imagem, isso foi feito um sonar também, então eu vou abrir aqui uma imagem do sonar de varredura lateral. Tá aqui, ó. É interessante, né? Claro, sempre interessante trabalhar com várias fontes acústicas, né? Sou fã de carteirinha desse. Então, se você pegar aqui, tá vendo essa parte escura aqui no sonar, deve ser um afloramento rochoso. Eu vou editar aqui essa linha, só pra gente. Eu vou tingir essa linha aqui de uma outra cor, um amarela aqui, vai. E vou clicar nela aqui pra gente ver o perfil. Ó. Eu vou só diminuir aqui pra ficar mais fácil. Eu estou com dois monitores, mas aqui por questão do vídeo é melhor eu. Aqui. Tá vendo? Esse aqui ó, é o afloramento rochoso. Aliás, deixa eu fazer um negócio antes aqui. Ó, eu vou adicionar o Phantom. O Phantom é um guiazinho, vocês vão ver para que serve. Vou clicar de novo aqui. Vai abrir aqui o perfil O Phantom é esse xizinho que vocês estão vendo na tela ali. À medida que eu ando aqui no monitor, eu sei onde eu estou. Tá vendo aqui o afloramento rochoso no perfil de Chirp? Olha só lá, é bem em cima do afloramento rochoso que está mostrando aqui na imagem do sonar de varredura lateral, tá vendo? Então é interessante ter esse Phantom, ele chama de Phantom, andando junto ali, ó. Tá? Então é isso. Eu tenho aqui também, deixa eu fechar isso aqui, eu tenho também aqui um backscattering, que foi feito um multibin aqui também. Então eu dou um open aqui, ó, uma intensidade do sinal, um backscattering na verdade da área, né? Então eu posso abrir aqui, tá? Vou tirar aqui o side scan, deixar só o backscattering, esse aqui, ó, tá? A imagem do backscattering. Então eu posso voltar aqui com o mapa, né, georreferenciado. Posso, tá vendo? A figura georreferenciada ficou na frente aqui, mas é só eu vir aqui, ó, e arrastar a imagem aqui, ela vai para trás lá, tá? Então aqui, ó, tem a imagem do Google, tem o mapa topográfico, tem um monte de coisa aqui, né? E aqui a imagem, o backscattering da área, tá? Se por acaso você tiver uma sondagem, certo? Você pode, aqui também, você pode lançar aqui uma sondagem aqui por exemplo, você vem aqui, ó, Create Ground Sample Database. Tá? Então você vem aqui, eu vou criar uma sondagem aqui. Eu tenho uma sondagem aqui na área, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou adicionar, ele pergunta qual a coordenada, certo? A coordenada da sondagem, deixa eu me lembrar aqui, porque eu também agora tenho que buscar aqui o arquivo, que eu também não me lembro. Eu tenho um arquivinho que eu marquei aqui a coordenada, então eu vou mostrar aqui para vocês. Finlândia, cadê aqui?
ABC, Finlândia, Maps. Eu tenho aqui a coordenada, eu fiz um arquivinho, um print screen aqui. Bom é saber onde é que está agora, né? Vamos ver. Aqui. Isso aqui, ó. Tá aqui ó, a coordenada essa coordenada aqui, tá? Eu vou tirar ela da tela aqui e vou copiar. Só pra, vou chamar aqui de sondagem. Sondagem. Vou colocar a coordenada dela aqui, tá? 665 77, desculpa, 7759. Coordenada norte, coordenada este, 34 6000. Ok. Então, a coordenada está aí. E vou adicionar agora a descrição da sondagem. Então, vou colocar aqui, eu coloco aqui a cota do topo dos elementos que eu estou observando. Então, por exemplo, menos 19,3 metros, a sondagem, opa, escrevi errado aqui, 19,3 metros, tem uma descrição lá na sondagem, eu vou chamar de refletor 1, vai. Não sei exatamente, agora não tem aqui a descrição, vou colocar de refletor 1, uma sondagem, tá? Na verdade eu poderia até colocar aqui que é lama, areia, etc, mas eu vou deixar como refletor 1, ok? Vou adicionar outro elemento que está descrito na sondagem, menos 21,37, o material, vou chamar de refletor 2, né? Ok? Refletor 2, vou adicionar outro, que na descrição da sondagem apareceu lá, menos 30,6, né? Material, vamos chamar aqui de refletor 3, ok? Adicionar. Na verdade, o ideal seria eu colocar logo a descrição da sondagem, mas aí, só para facilitar o nosso aqui, menos, nosso raciocínio, 37,3, refletor 4, né? Não lembro agora. Isso, 4. E 47 menos, negativo, né? Cota, ponto 2, o próprio embasamento, né? Então, eu vou colocar aqui embasamento, tá? Ok. Então, tá aí o conjunto de... Quando eu dou um ok aqui, ó, essa sondagem vai ser somada aqui no mapa, olha ela aqui, ó, tá? Então, a sondagem está aqui já lançada no mapa. Se você clicar agora, vamos voltar lá eu vou clicar aqui no Ultra High Frequency de novo, vou checar se o Edit está posicionado, vou pintar essa linha agora de azul aqui. Se eu clicar nessa linha aqui, ó, vai abrir o perfil com a sondagem já posicionada no lugar dela, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? A sondagem, olha lá onde está a sondagem no mapa, o phantomzinho rodando aqui, certo? Ó. E a sondagem posicionada aqui. Você está vendo que o embasamento nessa sondagem eu não consigo ver nessa frequência. Agora, se eu colocar o perfil de frequência baixa, eu já começo a ver o embasamento aqui, ó, tá? Se eu colocar o boomer, melhor ainda, ó, tá? Então eu estou vendo aqui o boomer, tá? Olha lá. E a descrição da sondagem, olha os refletores, né? Coincidindo aqui com a sondagem, tem até um refletor pequenininho aqui, um verdinho, ó, com um refletor. Aqui o embasamento está um pouquinho mais fundo do que está dizendo aqui a sondagem, enfim, é questão de checar o dado, etc, né? A medida, mas é isso, ó, tá? A sondagem lançada no mapa, isso ajuda bastante. Se eu tiver a descrição da sondagem, eu posso entrar lá no editor lá e colocar o material que eu tenho. Então eu já sei se for lama, areia fina, areia grossa, etc. Eu vou descrevendo, então eu consigo caracterizar os meus refletores, né? Então é isso é uma breve... É claro que na hora de interpretar tem algumas coisas, alguns detalhes bem interessantes que na evolução pode ser mostrado, mas nesse momento eu queria justamente mostrar isso, como é que, de uma maneira simples, você lida com os dados e coloca todos na tela, interpreta, etc, né? Você, de posse
Por exemplo, nós já fizemos uma interpretação. Eu posso vir aqui, ó, exportar os dados, né? Então eu venho aqui Actions, Export. Eu posso exportar esses dados que eu interpretei num formato do Surf, DXF, do jeito que eu quiser, na coordenada que eu quiser, inclusive. Eu venho aqui, ó, escolho, se eu quiser uma planilha do Excel com as coordenadas x, y e as posições z do refletor 1, refletor 2, refletor 3, refletor 4, para depois usar um Surfer ou um outro programa qualquer para eu fazer mapas de contorno, etc. Eu ilumino todos aqui, dou um OK, certo? Um OK, OK. Ele automaticamente, se eu der aqui um OK, ele vai pedir o nome do arquivo, ele já tem um default lá, mas eu posso mudar o nome, certo? Dou Save, ele vai gravar o arquivo. Ele está reclamando aqui, ó, que eu só tenho uma linha interpretada, tem várias linhas na tela aqui, eu só estou exportando dados de uma linha, normal, certo? Então, se eu for lá olhar esses dados aí agora, né, eu vou, só para vocês terem uma ideia do formato, né? Vamos lá ver onde está aqui. Ele está dentro do projeto Inco Finlândia, Exported. Está aqui o arquivo, um DAT. Se eu clicar nele aqui, certo? Eu vou abrir, por exemplo, está abrindo com o Surfer, né? Tem as coordenadas aqui, longitude e latitude, a cota do fundo do mar, certo? E a cota do topo de cada um dos refletores que a gente definiu lá, refletor 3, refletor 1, etc. Né? Então aqui com esses dados você faz mapa de contorno, etc. Né? O próprio software não faz, né? Então você teria que usar um ArcGIS, um Surfer, um Global Mapper, etc. Qualquer um faz aí mapa de contorno, né? Mas a planilha está aqui, ó. Tá? Então é isso. Eu já estou com 46 minutos, acho bastante tempo já para assistir um vídeo desse, então encerro por aqui. Espero que ajude algumas pessoas aí que estão começando a usar ou aqueles que estão querendo se familiarizar com algum software de processamento de dados sísmicos. E esse aqui é um exemplo, eu gosto bastante dele, então uso, né? Você pode processar aqui dados de batimetria, multibeams, interferometria, magnetometria, sites cancionário, ele faz de tudo. A gente só conversou aqui nesses 45 minutos aqui sobre perfilagem, né? Chirp e Boomer, Spark e tal. Mas ele processa qualquer tipo de dado. Então é isso, espero que vocês gostem e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. A maioria de quem vai ver esse e-mail me conhece, tem as coordenadas, enfim, é só entrar em contato e a gente explica melhor as coisas, tá certo? Então é isso, adiante.